Um oferecimento. Auditus, aparelhos auditivos. Todos os dias temos que fazer escolhas. Qual a melhor roupa para usar hoje? Qual o melhor caminho? Até onde preciso ir? Afinal, sempre exigimos o melhor. E quando se trata da nossa casa, não pode ser diferente. É por isso que você pode contar com os serviços da Maria Brasileira. Quando o assunto é ser a melhor, ela tá muito à frente, pois conta com as melhores profissionais para garantir a melhor experiência de limpeza possível para você. Contrate pelo nosso site mariabrasileira.com.br. Existem alguns tipos de conexões. Aquelas que recarregam nossas energias no dia a dia ou trazem o mundo para mais perto de nós. Algumas conexões nos ensinam muito sobre a vida. Samar Materiais Elétricos, presente nas melhores conexões. Olá, estamos iniciando mais um programa Marli Toledo de Bem com a Vida, gente. E hoje eu recebo aqui Valéria Moraes, da Maria Brasileira. Essa mesmo que eu tanto falo para vocês nos meus stories. Muito prazer, Valéria, de você estar aqui no nosso podcast para falar sobre qualidade de vida, né? Sim, o prazer é todo meu, Marli, prazer em conhecer você. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho mais sobre a Maria. Sobre essa história de sucesso que eu adoro. Tô aqui nos bastidores conversando com você, né, Valéria? O quanto a Maria é importante na minha vida e na vida de muitas pessoas. E vocês fazem parte, né, dessa trajetória das pessoas aí que usam a Maria durante esse tempo todo, de 8 anos já? Sim, a gente abriu em maio, né, de 2015, mas começamos a operar lá para agosto mesmo, né? Uhum. Tivemos os processos de antes, né, do comecinho, de fazer o cadastro das prestadoras, né, fazer os treinamentos, e a inauguração foi dia 19 de agosto de 2015. Nossa. Então, esse ano a gente completa 8 anos de operação. Valéria, como que foi essa escolha de você decidir abrir uma franquia de limpeza aqui para Santos? Como que foi essa sua escolha? Então, na verdade, não foi minha escolha, foi do meu esposo. Ah, é? É. A gente estava procurando, né, franquias já há muito tempo para abrir, né, porque ele trabalha na área de navegação, né, de importação e exportação, né, de fazer embarques, né, e a gente... E vocês queriam algo a mais? Uma outra opção. Aí ele começou a pesquisar e a gente gostou, né? Ele gostou, né? A princípio foi ele que gostou da Maria, viu tudo certinho. Nossa, que e passou para mim. Interessante. Eu também abracei, né? A ideia e a gente começou a ir atrás. E na verdade essa empresa, essa unidade da Maria aqui tá entre família, né? Porque você tem a Carol, sim, que já esteve aqui com a gente. Sim, hoje à frente da operação sou eu, né? Que fico com a parte dos clientes, também das prestadoras. A Carol, que fica também com as prestadoras e com o operacional. O meu esposo fica com a parte financeira, né? Ele fica com a melhor parte. Com a melhor parte, isso mesmo. E a gente vai tocando. Antes a gente tinha atendentes, né? Mas acabaram saindo e hoje a gente está tocando nós 3, mas vamos começar a buscar também atendente para ajudar a gente. Você fala atendente, aquele que vai me receber com uma mensagem ou com uma ligação e vai me encaminhar. Isso, que seria atendente. Ela vai atender o telefone, ela vai falar também com o cliente no telefone, ela vai fazer os agendamentos pelo sistema, né? Ela vai fazer todo aquele processo, falar também com as prestadoras, né? Encaminhá-las aos clientes. É assim, basicamente, que funciona. Entendi. Valéria, a Maria Brasileira, ela tem um nome muito forte no nosso país, na verdade, né? A gente está falando de Santos, né? Que vocês têm essa unidade de Santos, mas ela é fortíssima no Brasil inteiro. Ela cresceu muito rapidamente e acredito que por conta desses plus que vocês têm a mais, né? Que é os diferenciais que a Maria Brasileira traz pra gente, né? Que consome. Sim, a gente tenta, né? Colocar na casa do cliente uma
profissional referência, né? O que seria uma profissional referência? Ela passa por treinamento, a gente pega referências delas, de outros trabalhos que elas já trabalharam. Elas têm antecedentes criminais negativos, que isso é muito importante. Muitíssimo né? importante. A gente pega o cadastro delas, faz a pesquisa, passa uma entrevista rigorosa comigo, que depois que ela vai para o treinamento, né? Então, a gente antes de tudo. Antes de tudo. Então, a gente toma todo esse cuidado para passar o treinamento para ela. A gente passa o treinamento para ela de acordo com a franquia, com tudo que a franquia oferece, né? Como tem que ser feito na casa do cliente, como a prestadora tem que chegar na casa do cliente, ela tem que ir de uniforme, ela tem que chegar no horário, ela tem que fazer o horário de almoço, tudo certinho, quanto ao serviço, o que é feito, como que não é. Então, a gente passa isso tudo no treinamento. Toda uma orientação, né? na verdade. Tudo uma orientação. Depois disso, ela vai fazer o serviço na casa do cliente. No outro dia, eu entro em contato com o cliente para ver se deu tudo certo, faço aquele pós. Se deu alguma coisa errada, se o cliente não gostou, a gente vai tentar reverter o porquê que ele não gostou, né? A gente quer abraçar o cliente da melhor forma, tentar reverter, né? É difícil acontecer. Mas acontece. Acontece, porque não tem como a gente agradar a todos. Sim. E não é sempre a mesma prestadora que vai, a mesma profissional, né? Então, cada uma tem um jeito de fazer, cada uma tem o tempo de fazer. E além desse tempo, né, que você está dizendo, às vezes eu acredito, né, que talvez alguém ligue lá e fale, não, mas a minha casa é super simplesinho, quero, porque tem a contratação por horas, né? Sim. De repente contrata um pacote de horas que não é o equivalente, que deve acontecer. Então, a gente tem as surpresas, né? Porque assim, a gente vende 4, 6 e 8 horas. Sim. Eu explico certinho. Até 80 metros quadrados, a gente indica a uma prestadora período de 8 horas, para dar tempo de fazer tudo na casa do cliente, né? O básico, assim, de limpar tudo, uma limpeza pesada mesmo, de janela, vidro, cantinho, embaixo das coisas, né? Mas elas fazem isso. Sim, só que às vezes, de repente a sujidade está muito grande, o apartamento ficou muito tempo fechado, de repente pode ser que não dê tempo de fazer dentro daquele período, né? Então, eu tento passar isso na contratação pro cliente, eu explico tudo certinho para depois não dar problema. Então, como é tudo certinho, explicadinho, a gente não tem muito problema quanto a isso. Entendi. Quanto a período, né? Quando a casa é grande, a gente oferece 2 ou mais prestadoras, né? Quando o cliente não quer, a gente manda uma, só que a gente explica, não, você pede as suas prioridades, o que der tempo dentro do período, a prestadora vai fazer. Mas ela pode limpar uma geladeira por dentro? Pode. Ela pode limpar o fogão? Dentro do tempo dela, na verdade. Dentro do período que a prestadora vai estar na casa do cliente, ela está ali disponível para ele. Sim. Né? Menos passagem de roupa. Passagem de roupa, antigamente, a gente fazia junto. Limpeza e passagem de roupa. Só que não está dando muito certo. Por quê? Uma casa, a gente fica o dia inteiro limpando, né? Vai um período de 8 horas. Não dá tempo nem de fazer uma boa limpeza e nem de passar uma boa... É que a prestadora ela vai ficar preocupada, né? Poxa, tem ainda roupa ali para mim poder passar, então eu tenho que correr aqui. Então, o que a gente... Às vezes eu pego limpeza e passadeira, sim, pego. Quando o apartamento é muito pequeno, quando, né? Eu tenho clientes, sim, que é apartamento de 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, que elas já estão acostumadas com a gente desde lá do começo, que a gente faz a limpeza e a passadeira junto. Mas eu vou te falar que as suas prestadoras, elas são tão eficientes, porque eu utilizo. A minha casa, ela tem 97 metros quadrados. Claro, eu mantenho a minha casa também organizada e limpa, né? Tirando o dia da faxina. Mas ela vai em 6 horas. Então, o que eu falo com ela? Eu falo, olha, fique 2 horas no máximo em cima, na parte de cima, né, no andar de cima, com os quartos, porque normalmente é mais limpo também. A gente não sobe tanto, normalmente sobe para dormir. E o banheiro que leva ali um pouquinho mais de tempo e desce, porque aqui embaixo o negócio é mais demorado. Então, a gente se organizou dessa forma e dá certo. Dá certo às 6 horas e fica uma beleza. Então, também tem que ter essa comunicação, né, Valéria, entre o prestador, juntamente com quem está
solicitando o trabalho, né? Sim, se você pede as suas prioridades, né? O que você necessita. Sim. Tem clientes que ligam pra gente que só querem limpeza de vidros. Né? De varanda, de sacada. Então, 4 horas, 6 horas, atende ela, né? Só para fazer isso? Sim. Ah, Valéria, eu tenho uma empregada todos os dias, mas eu quero uma de vocês para aquela limpeza pesada. De azulejo, né? De banheiro, de vidro mesmo, de porta, né? Então, aí a gente manda. A gente atende o que o cliente quer, né? A gente vê o perfil do cliente e manda. Mas vocês têm a passadoria? Temos. Inclusive o pós-obra também? Temos. Nossas passadeiras, elas são só passadeiras. Ah, tá. Então, para nós é melhor e para os clientes também e para as prestadoras também, né? Para os profissionais. Por quê? Porque elas só passam, então elas sabem passar. Porque a prestadora que vai para limpar e passar, ela não é só passadeira. Ela limpa e passa. Sim. Né? Então, se a profissional só vai lá passar, ela só passa. Então, ela passa com qualidade. Com muita qualidade. Excelência. Eu tive uma funcionária, isso antes de Maria, antes de tudo, que ela se identificava muito com a roupa. Meu filho era bebezinho e ela se identificava muito com a roupa. E ela me pediu para ficar só com a roupa. Ela, olha, eu limpo a sua casa, gosto, mas o que eu mais gosto é de lavar e passar a sua roupa. Posso ficar somente com... E eu te arrumo outra pessoa para fazer a faxina? Na hora eu falei, meu Deus, né? Sim. Mas como ela ia 2 vezes por semana... Não me atropelou em nada, na verdade, porque eu paguei o mesmo valor, né, para uma faxina, para uma diária, na verdade, para pôr uma faxina e depois pagava para ela cuidar das minhas roupas. E aí eu entendi que, na verdade, como ela gostava muito de fazer isso, é o que você está dizendo. Ela me entregava com excelência a passadoria, mas ela ainda lavava ela ainda fazia questão de colocar na máquina o que tinha que colocar, lavava, isso há bastante tempo atrás. E ficou perfeito, na verdade. Foi uma dica dela mesmo para mim, só que ficou por muitos anos dessa forma, porque ela gostava de passar as roupas. E tem essa identidade também, né? Tem o perfil de quem gosta mais de faxina, tem o perfil de quem gosta de lavar, né? Mais jogar água do que limpar, né? Também. Tem clientes que... Valéria, eu quero uma profissional que não mexa muito com água, porque meu apartamento não pode água, né? Então, eu tenho que ver aquela profissional que ela não mexa muito com água, porque tem profissionais que elas gostam de lavar com água, de limpar com água. Né? Eu gosto, Valéria. E elas não entendem, mas tem prédios hoje que não pode jogar muita água por causa, né, dos apartamentos de baixo. Por infiltração. Tem todo esse cuidado. Nossa, quanto detalhe para pensar, né? Então, a gente tem que pegar todas essas informações com o cliente na contratação para não dar ruim, para não dar erro, né? Entendi. Então, a gente toma todo esse cuidado de primeiro ver o perfil do cliente para ver qual profissional eu mando para esse cliente. Se o apartamento é grande, eu vou mandar um profissional mais ágil. Porque eu tenho aquela ágil caprichosa, mas eu tenho aquela lenta caprichosa, né? Então, a gente vê o perfil do cliente e ver o perfil da profissional que eu vou mandar. Ou seja, você faz uma psicanálise primeiro de toda a situação para poder executar todo um trabalho bem feito, né? Mas a Maria Brasileira, além de tudo isso, né, a própria franquia, ela ganha muitos prêmios, né? A gente estava falando sobre isso. Sim, essa semana a gente ganhou 3 estrelas, né, da marca Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E nós já ganhamos 5 da franchise, né, da melhor empresa do Brasil. Então, ela está sempre vindo, né, com essa premiação. A gente toma, né, esses cuidados, né? Exatamente. Eu ia falar que não é por um acaso que a Maria Brasileira ganha tantos prêmios, né? Não é. É porque tem todos esse detalhe aí por trás. É muito trabalho por trás. Ficar em cima, né, das funcionárias, das profissionais, para ver se está tudo certinho, se está de acordo, se está indo de uniforme, se está chegando no horário. Nosso trabalho começa às 6 horas da manhã, todos os dias. 6 horas? 6 horas. Escritório? Esse trabalho, ou mesmo as prestadoras? As prestadoras também. Porque para ela estar na casa de um cliente às 9... elas têm que sair de casa às 6, 6h30 para chegar no horário, né? Tem prestadoras que vêm de Cubatão, São Vicente, Guarujá,
né? Então, a gente já começa o contato com ela às 6h30, 7 horas. Para ver se tá tudo certo, tá confirmado. Valéria, hoje não vai dar para mim ir, meu filho acordou ruim, então a gente tem que correr para colocar outra prestadora no lugar, né? Geralmente a gente consegue pôr sim no mesmo dia, né? Mas às vezes a gente tem problema de estar muito cheio, a gente não consegue mandar no mesmo dia, a gente reagenda para outro dia, fala com o cliente. E é uma situação delicada, né, Valéria? Porque assim, quando você tá ali perto de receber a faxina na tua casa, você já realmente está perto de receber. Então, a sua casa já não tá mais de acordo com aquela condição confortável, né? Tá ali alguma coisa fora do lugar. Amanhã tem a faxina, então o chão já não tá muito bom, né? Sim. Então, realmente, quando se acontece de, não vai dar para ir, nossa, é um balde, né, que o cliente ele recebe de água fria, porque vai, poxa, tô esperando a faxina. Ainda mais se é um cliente novo, né, porque se é um cliente de pacote, ele acaba entendendo, porque já conhece o nosso serviço. Mas isso, Marli, hoje, muito difícil acontecer, porque a gente está prezando, né, como eu te falei, a qualidade e fazendo bem esse check-up com elas, né, esse feedback com elas. Mas eu não vou dizer que não acontece. Sim, porque pode acontecer, né? Porque somos humanos, claro, né? Todas elas, a maioria tem filhos, né? O filho passa mal à noite, ou ela mesmo pode passar mal. E a gente tenta, sim, colocar que a gente tem várias, né? Possibilidades de acontecer. Várias para colocar no lugar. Só que às vezes as que a gente tem em stand-by tem também imprevistos que não pode atender. Então a gente liga para o cliente, conversa, explica direitinho. A gente tenta colocar num período para ela chegar mais tarde, umas 12 horas. De repente um período de 8, a gente pode fazer um de 6, né? Mas dá um jeito, dá um né? jeito. Tem que sempre dá um jeito. Remanejo, na verdade, né? Sim. E o pós-obra, Valéria? Hoje a gente sabe que tem muita gente entregando, muitas empresas entregando esses apartamentos que não entregam limpos, né? Existe esse pós-obra que vocês fazem com excelência. E é uma referência, inclusive, também de vocês, né? Sim, a gente está bem forte aqui em Santos, no pós-obra, né? Eu vou fazer a visita técnica no apartamento, a gente vê a metragem, como é que está o estado do apartamento, né? Porque tem uns que estão mais sujos, né? Outros mais limpos. Então, eu vejo o tipo de piso, o que eu vou usar nesse piso, eu vejo... O produto é de vocês quando é pós-obra? Às vezes sim, às vezes o cliente prefere comprar, mas a gente leva o produto sim. Leva os acessórios, o que tiver que levar sim, no pós-obra. Então a gente vai no local, vê o piso, vê as janelas, né? Se são brancas, se são outra cor, vê o material que a gente vai usar naquele piso, se tem muito rejunte grudado, se tem tinta grudada. É uma visita técnica para a gente ver como é que está o estado do apartamento. E o que você vai precisar de levar e quem você vai colocar lá também, né? E quantas prestadoras eu vou querer pôr lá, em quantos dias também, né? Então, eu vou lá, faço uma análise, né, de tudo. Mediante isso, eu volto com o cliente passando o nosso orçamento. Ele dando ok, a gente reagenda e já vai fazer o pós-obra. A gente está bem forte, sim, hoje em Santos, né? Não, e a gente certeza. Tem muito bem falado um preço bom em pós-obra. Né? E o pós-obra eu acompanho, né? Eu vou com as meninas no começo do pós-obra. Você tem uma equipe também que só faz pós-obra? Tenho só uma equipe para pós-obra. Sim, são pessoas. Eu tenho a Rita também, né? A funcionária Rita, que já está comigo há 7 anos. Então, eu acho que do outro podcast a Carol comentou sobre a Rita. Então, a Rita hoje ela está com a gente de supervisora, né? De pós-obra. Então, quando eu não posso ir, ela está lá. Mesmo ela sendo supervisora, ela limpa também. Então, ela supervisiona as meninas que estão no pós-obra e ela também está lá limpando, né? Então, mas mesmo a Rita estando lá como supervisora, eu vou no começo, eu distribuo o serviço para cada uma, né?
Mesmo todas elas sabendo também o que tem que fazer, você tem novamente falar o que precisa de ser feito ali naquele ambiente. Sim, como eu quero, né? Como eu quero que seja feito. Entendi. Né? Então eu vou no começo, se forem 5 dias de pós-obra, eu vou no começo dos 5 dias e no final dos 5 dias. Certo. Independente disso, eu acompanho elas pelo WhatsApp também. E aí também a Rita tá junto. Ou seja, tem um acompanhamento do começo ao fim de tudo que é feito na Maria. Tem. Para não dar errado. Claro. Né? Para não danificar um piso, porque a gente toma muito cuidado, né, com as coisas do cliente. É muito importante pra gente. Muito. As coisas do cliente. Para vocês, imagine para o cliente, porque quando a gente entrega a casa, né, falando como cliente agora, você está entregando a tua vida, na verdade, toda na mão de uma pessoa, né? Sim. Então, assim, não, mas não é bem assim. Não, é assim, porque você está entregando para a pessoa limpar, né, fazer a limpeza de algo que você está tocando, de algo que é seu, né? Uma caneca, de repente, que você tem estima pela caneca e aí quebra na mão de uma prestadora, imagine, né? A gente chegou a comentar que elas não podem, por uma orientação mesmo da Maria, limpar lustre. Não. Né? Lustre, cristais, né? Tudo que for assim de muito valor, a gente pede que não limpe, né? Mas o cliente está insistindo. Aí eu ligo para o cliente, se o cliente autorizar realmente. E eu existe toda uma conversa também. Toda uma conversa, porque é complicado pra gente, né? E para elas também. Sim, claro. Né? É coisa assim muito valiosa, né? Que possa quebrar. A gente também não pode se responsabilizar. Né? E acontece? Já aconteceu, Valéria, isso? Então, já aconteceu de quebrar tampão de vidro, né? De mesa, a escada caiu. Não foi porque a prestadora jogou, nem foi um acidente. Um acidente, né? Que poderia acontecer com qualquer pessoa, na verdade. Mas né? a gente ressarciu, tá? A gente ressarciu. E já aconteceu de quebrar uma caneca também, porque foi lavar, escorregou. E também a gente ressarce, né? A gente fala com o cliente. A partir do momento que quebra, na mesma hora a gente chama o cliente. Se a prestadora chamou a gente e avisou que quebrou, na mesma hora a gente avisa o cliente, né? Que quebrou e a gente vai... Mas tem também aquele... Mas é difícil. É isso que eu ia falar. Além de ser difícil, tem o cliente também que entende, né? Muitos. Não, isso acontece. Poderia ter acontecido na minha própria mão, né? Sim, muitos entendem, sim. Isso é bacana. E tem uma conversa, a gente reverte também em faxina, em limpeza, né? Então, isso tudo é conversado. Hoje vocês vendem muito mais essa limpeza avulsa? Ou vocês fazem mais pacotes? A pessoa já, não, eu quero fazer um pacote mensalmente, porque eu quero ter certeza que sei lá, no meu caso, toda segunda-feira eu recebo uma prestadora. E eu acho ótimo. Ou a pessoa normalmente liga, tá suja a minha casa, ou não é assim? Tem os dois tipos, né? A gente tem os que chamam a gente pela primeira vez, porque tem que ter a primeira vez. Claro. Né? Ele chamando pela primeira vez, ele vai gostar com certeza, porque eu garanto. Com certeza. Né? E ele pagou um valor X e ele gostando, dando a nota boa, eu vou oferecer pacote para ele. E se ele gostou, tendo um desconto, com certeza ele vai fechar o pacote. Porque compensa mais também em relação a preço. Sim. Ele, mas eu posso garantir a prestadora? Então, eu vou colocar para você toda semana a mesma prestadora, mas eu não posso garantir que ela vá toda semana. Sim, porque pode ser que ela mesma feche a agenda dela também, né? Não. Não? Porque pode acontecer do filho ficar doente. Sim. Dela ficar doente. Porque se a gente fecha com ele, a gente só não vai mandar a prestadora se ela não puder ir por doença ou do filho, né? Sim. Do outro caso, do outro jeito, ela vai para esse cliente. Né? As nossas prestadoras, a gente tem CLT, algumas, e temos agenciadas. As agenciadas, elas escolhem quando elas querem trabalhar, né? Então, alguns clientes, eles querem a prestadora tal, né? Então, eu vejo, olha, a prestadora tal, ela está disponível dia tal, tal, tal. Então, a gente já fecha para ela. Fecha com ela. Isso. Mas eu tento passar para o cliente que eu não posso garantir que vai sempre a mesma. A gente tenta. Ainda mais em escritório, né? Porque, empresa. Eu acho que assim, falando como consumidora, eu gosto que vá a mesma.
né? Ou no máximo 2, que às vezes de repente acontece uma opções. 2 opções, porque assim, quando ela chega, ela já sabe o que ela tem que fazer. Porque quando você recebe, claro que elas já têm um treinamento, que elas vão chegar, mesmo se for outra que vai a primeira vez, ela sabe como fazer a limpeza, e isso é óbvio, né? Só mostra onde estão os produtos, enfim. Tá aqui os panos, mas é diferente quando você tem aquela toda semana, ela já sabe até a rotina. Até o horário é o almoço, já desce o almoço. Então eu gosto dessa rotina de ter a mesma. Tem cliente que não. Tem cliente que não quer vínculo. Não quer sempre a mesma. Quer trocar, porque ela acha que indo uma prestadora diferente vai fazer a mais. Eu acho ao contrário. Entendeu? De repente, uma prestadora que vai toda semana, ela não vai ter tanto aqueles olhos de ver que tá sujo aqui, tá sujo... Entendeu? Então, Entendi. Tem cliente que gosta maneira de pensamento, né? Do que ela tá pensando. A gente tenta atender o cliente do jeito que ele quer. Ele quer sempre a mesma. O que eu tento passar pro cliente? Experimenta 2, 3. Pra gente ficar com opções, entendeu? Não pode uma, vai outra, não pode uma, vai outra, né? É que todas, na verdade, como a gente está conversando aqui, né, Valéria? Todas, na verdade, são rigorosamente passadas por esse treinamento, por essa seleção que você faz. Sim. Então, obviamente, todas vão prestar um bom serviço, né? Mas tem esses detalhes que aí vai muito de cliente para cliente, né? Sim. Como eu tô dizendo, eu prefiro que sempre vá a mesma, né? Sim. Mas, claro, não tem como. Eu sei que vai outra que vai prestar um bom atendimento também, né? Eu só digo por questão de explicar mesmo, né? Então, se vai a mesma, ela já sabe, já pega tudo o que precisa, já sobe, já faz aquela limpeza. E, de fato, Valéria, vocês estão de parabéns, porque as suas prestadoras, pelo menos todas que foram na minha casa, elas prestaram um serviço com excelência, de verdade, tem responsabilidade, me admira muito, porque você tem uma equipe jovem também. Temos. De meninas jovens, que é admirável uma garota de 20, 21 anos ter uma responsabilidade, né, de chegar na tua casa e fazer um trabalho que você fala, caramba, como que deu conta de fazer isso aqui? Porque limpa, né, lava um banheiro e deixa de uma forma que você fala, meu Deus. Eu digo pela idade, né, pela maturidade. Então, elas compreendem muito bem o que vocês passam para elas, né? Acredito que seja isso. A gente faz também a recapacitação. Né? De 3 em 3 meses a gente chama todas elas, né? Já tá com a gente há bastante tempo, a gente tem um bate-papo, a gente faz um lanchinho, né? Cada uma fala o que está acontecendo, o que não está, né? Que vocês ouvem, na verdade, também, né? Isso, a gente também ouve bastante os problemas delas também, tenta, né, entendê-las, né? Que todas elas têm bastante problemas. Então, Quem é que não tem então também, a gente tenta fazer uma parceria com elas, que na verdade... É isso. É isso. Porque elas dependem da gente, sim, para trabalhar, né? Mas a gente também depende delas. Muito, né? E é uma parceria boa, né? Sim, é uma parceria boa. A gente tem prestadoras que já estão com a gente já há bastante tempo. Tem aquelas prestadoras que entram, saem, depois elas querem voltar, né? Fica naquela, né? Ainda mais... Isso não é legal também, né? Vocês normalmente pegam de volta? Às vezes, Mauri. Depende de quem? Depende de quem. E como saiu. Né? Porque às vezes pisa na bola, às vezes também a gente tem que dispensar, né? Porque a gente dá várias chances, né? Então a gente vê tudo isso. Mas a gente pega, assim, às vezes de volta. E isso porque a gente está falando de trás dos bastidores, né? Porque, assim, o que acontece entre a empresa e o seu prestador, a gente não sabe, né? Então, teoricamente, a gente acha que tá tudo certo. Sim, né? Então, é complicado, o relacionamento, né? é bem legal, sim, né? Não temos nenhum problema, assim, mais sério com elas, não. Elas entendem bem o tipo de trabalho, como funciona. Flui bem legal mesmo. Mas dá pra ver. Porque assim, tem que fluir legal, por quê? Pra ela chegar na casa do cliente contente. A profissional que trabalha com a gente, ela tem que trabalhar contente. Né? Por isso que a gente sempre chama, se tem uma nota baixa, a gente só aceita 8, 9, 10. Menos de 8,
a gente não pode aceitar o porquê, né? Então, se tem um 7, a gente pergunta para o cliente no que a gente pode melhorar na limpeza, para a gente saber. Então, o cliente deu o feedback dele, eu vou chamar a prestadora. Olha, não é que você teve uma nota ruim, mas você pode melhorar aqui, ali. Então, a gente faz esses ajustes. Sim. Então, por isso que vai fluindo legal. Sim, eu sou do mesmo pensamento de você, apesar que assim, claro, você está falando da empresa com ela, só que ela também chega na casa do cliente, né? Então, eu tenho uma das prestadoras que chega na minha casa, eu sei que ela vem pedalando do Guarujá. Sim. O que eu faço? Eu preparo um espaço na minha mesa, porque muitas vezes, como eu gosto que ela chegue às 9, né? Não às 8, que aí eu já acordei direito, já dei aquele... Cada um tem um jeito, né? Tem gente que gosta muito cedo, eu gosto que ela chegue às 9. Então, eu preparo uma mesa de café da manhã para ela. Eu falo para ela sentar na mesa, para ela tomar o café dela com calma, né? Porque eu também quero que ela fique bem na minha casa. Então, assim, além de, claro, oferecer o almoço, tudo que eu vou comer, minha família, café da tarde, mas o café da manhã, eu sempre... E antes eu não estava prestando atenção nisso, porque às vezes estava na correria e eu já estou também correndo com as minhas coisas. Pois eu, peraí, ela chegou pedalando, não é só a água. Pode ser que ela esteja com fome, né? E a gente esquece disso, dessa parte humanizada. Então, eu tenho esse cuidado, sabe, Valéria? Eu acho que todos deveriam ter. Porque a partir do momento que você colocou alguém na tua casa, você está lidando com vida, né? Sim. Então, eu tenho esse cuidado de fazer uma mesa bem posta. Eu faço da mesma maneira que eu faço para mim. A mesa é bem posta para mim, para o meu filho, para o meu esposo. Para a Aniele vai ser também. Sim. Bem posta da mesma forma. Né? Exatamente. Ela se sente acolhida. Então, ela vai trabalhar com prazer, né? Isso. Com prazer. Então, a gente tenta passar isso para as nossas prestadoras, né? A gente fala para elas, tem alguma coisa errada? Chega e fala. Sim. Não fica quieta. Sim. Porque vai acumulando. Ah, Valéria, não gostei disso. Olha, não tá certo isso, né? Vamos colocar tudo certinho para ter um bom relacionamento. Isso flui muito bem. Mas é que você também tem 8 anos de experiência, Sim. né? Então já deu para ajustar tudo que estava no início, a gente já conhece, né? Todinha o serviço de cada uma, né? Tanto é que uma prestadora boa, excelente, que só tira notas boas, e um cliente dá uma nota ruim, eu já fico assim, né? O que aconteceu, eu vou ver o que aconteceu, isso. Tá Aí eu vou mais a fundo para ver o que aconteceu. Né? Bom, mas não é à toa que Maria Brasileira é tudo isso no Brasil e também aqui na Baixada Santista, que vocês são referência, né? Praticamente nasceram junto, né? Com a franquia. 8 anos de Maria, 10 anos da franquia já? Isso mesmo, 10 anos. 10 anos e vocês 8. Ou seja, vocês compraram a ideia de Maria Brasileira muito cedo. Sim, né? No começo foi difícil, porque ninguém conhecia a Maria, né? Assim, 2 anos no mercado. Em Santos, na Baixada não tinha ninguém, né? Hoje já tem, mas na Baixada não tinha. Eu comecei a atender Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, atendia Hoje vocês atendem toda essa região? Não, hoje eu atendo Santos e Cubatão. Tá. Porque hoje tem Guarujá, né? Abriu Guarujá. Tem São Vicente agora e tem Praia Grande também. Entendi. Né? Mas antes a gente... Mas Santos ainda é mais focado, porque eu vejo que as prestadoras também vêm de longe, né? Elas gostam de trabalhar em Santos, né? É verdade. Elas gostam de trabalhar aqui. Ainda falo, quem trabalha no Guarujá, né? Não, mas elas gostam de trabalhar. Elas gostam de vir pra cá, é verdade. Né? Então, a gente acolhe, né? A gente acolhe da melhor maneira, né? Mas no começo foi difícil, porque... tive que ir pra rua, panfletar, eu mesma, foi barra, né? Mas vencemos, né? Persistimos, estamos aí. História de sucesso, né? Empreendedora de sucesso. Sim. É sempre muito bom ouvir essa história de sucesso, né? De quem começou, porque as pessoas acham que é tudo também muito simples, que já deu esse boom, essa explosão toda, né? E não é bem assim. A gente sabe que por trás dos bastidores tem tudo isso que você está contando pra gente. Trabalhar com pessoas não é fácil, né, Não Mari?
Não é, Valéria. Não é fácil. Não é fácil. Mas, enfim, sabendo conduzir, eu acho que é a melhor opção sempre, né? E pelo que eu percebi aqui nesse bate-papo, você conduz muito bem, você conversa, que eu acho que é a parte mais importante, é ter esse diálogo, né? Que você tem com elas. E é por isso que a Maria é um sucesso, né? E é por isso que eu falo da Maria com o maior prazer do mundo, porque eu realmente sou apaixonada nessa empresa. Eu acho que quando a gente gosta de verdade, né? De como que funciona o mecanismo da empresa, ouvindo uma história de sucesso, você vai falar com muito mais entusiasmo. E porque, de fato, isso que você está falando acontece, né? Eu fico satisfeita com a minha casa organizada e limpa, e eu vou falar com o maior carinho do mundo. E vou indicar para pessoas no boca a boca, vou falar nas minhas redes sociais. E aí as coisas vão fluindo naturalmente mesmo, né? É por isso que eu faço o pós-atendimento, porque pra gente não é importante só quem goste e quem der nota 10 ou 9. Para nós também é importante dizer que não gostou. E por quê, né? Eu prefiro saber que não gostou e o porquê do que se calar. É verdade. Porque se a pessoa se calar, eu não tenho como reverter. Se a pessoa falar, Valéria, não gostei de nada. E você vai atrás do problema. Eu vou atrás do problema, eu vou mandar outra pessoa lá, outra prestadora lá e vou reverter isso. Porque eu não quero perder o cliente. Com certeza. A gente não quer perder, a gente quer agregar, né? Nossa intenção não é perder, é agregar. Então a gente tenta fazer, né? Um ótimo serviço aqui. Mas vocês fazem. De limpeza. Vocês fazem. Valéria, estamos terminando já esse bate-papo delicioso aqui. Eu adorei saber mais da Maria aqui de Santos, da Maria brasileira, que eu tanto falo com carinho. Eu dei o meu feedback aqui também, né? Falando um pouco do que eu conheço de Maria brasileira. Eu gosto muito, recomendo e recomendo de todo o meu coração. Sabendo desses detalhes que você me contou agora, muito mais ainda, né? Porque por detrás a gente sabe... Eu já imaginava que tinha todo esse... Né, a Carol trouxe um pouquinho disso no outro podcast, mas sabendo de mais detalhes, a gente se apaixona ainda mais por uma empresa que preza tanto pela qualidade do trabalho que vocês fazem, né? Então isso é muito bárbaro, é muito válido. Santos merece, né, ter uma empresa como Maria Brasileira, e não é à toa, né, que eu falei tantas vezes aqui, que ganha tantos prêmios, que é reconhecida, que é tão bem falada, né? E quando tem uma gestora como vocês, como você, como a Carol, como pessoas que estão no comando e que tem esse olhar tão crítico e ao mesmo tempo tão carinhoso para essa situação, o resultado só pode ser positivo, né? Então, eu te agradeço muito, Valéria, de ter vindo aqui contar um pouco mais. Já está convidada para vir no próximo, contar mais para a gente aqui de Maria. Eu que agradeço a oportunidade, né, de vir aqui falar mais sobre o nosso serviço, o nosso dia a dia, né? Sim, o dia a dia. E falar mais da marca, né? Isso que mesmo. É o nosso xodózinho. É um xodó. Maria é o nosso xodózinho. É isso. Tá bom. Gente, muito obrigada a vocês que nos acompanharam durante esse período aqui desse podcast maravilhoso que eu falei aqui com a Valéria. Aos nossos patrocinadores que foram rodando aqui ao longo do programa, muito obrigada. E muito obrigada a vocês que nos acompanham nas redes sociais também. E ficamos por aqui. Tchau, tchau.